A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido um dia abençoado na presença do Pai, que no dia de ontem tenha feito por nós e que a companhia do Senhor tenha sido constante na vida de cada um de nós. Amém? Ontem não tivemos palavra por causa de alguns problemas técnicos, nomeadamente problemas de internet. Graças a Deus conseguimos solucionar. Amém? Mas pode ser que algum momento ou outro ainda tenhamos alguma inconstância. Mas todavia estamos aqui para adorar o Senhor e nada irá nos parar. Amém? Aleluia. Então, o Senhor, agora, enquanto iniciamos o nosso louvor, o nosso devocional, e a palavra do Pai será conosco. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.
Amém? Mais uma vez a paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Ontem tivemos alguns problemas, sérios problemas técnicos de internet, e isso impossibilitou que pudéssemos fazer a nossa palavra. Tais problemas, infelizmente, só foram resolvidos hoje, e então, se houver alguma oscilação no sinal, então é possível que por conta do ocorrido de ontem. Amém? Mas não seremos abalados por causa disso, porque Deus é conosco e Ele nos guia, Ele capacita, Ele livra e Ele dá a oportunidade e prepara o ambiente para que a sua palavra seja ministrada e, ao mesmo tempo, ela seja uma palavra de comunhão entre irmãos. Amém? Vamos então abrir a palavra no livro de Deuteronômio, que havia passado ontem, capítulo número 6, a partir do versículo número 5. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 5. Amém? E assim diz a palavra do Senhor no dia de hoje. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amém? Oremos então, irmãos. Pai, te damos graça por esse momento, Deus, obrigado. Obrigado, Pai, por estar em todo o tempo conosco, Deus, por orientar, direcionar e nos guardar, ó Pai, de todo esse mal que anda por aí, de toda esta situação complicada do mundo, mas ainda assim Tu amas os Teus filhos e não deixas que eles caiam, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu, em todo o tempo, além de direcionares, ó Pai, Tu também nos amas. E o Teu amor é incondicional, ó Pai, nós sabemos. Pai, o Teu amor não mede esforços, ó Deus, e nós sabemos que nós é quem somos falhos. Mas ainda assim, ó Pai, também Te amamos e louvamos a Ti. E então, no dia de hoje, Pai, Te pedimos, sê conosco, dá-nos a Tua mensagem, Pai, capacita, Pai, a mim neste momento, capacita para que eu possa ser instrumento nas Tuas mãos, Pai, e falar da Tua palavra ao Teu povo, conforme Tu a entregas, ó Pai. Pai, enche-me de Ti nesse instante, esvazia-me de mim. Dá também o devido discernimento e enche aqueles que estão na Tua presença, na Tua palavra, para agirmos neste momento como um corpo, Pai. Corpo ligado e conectado somente a Ti. Pai, Te damos graças mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olá, amados. A palavra de Deus aqui, explanada, ela mostra-nos a necessidade de amar a Deus de todo o coração e a necessidade de seguir as suas palavras. Maior que isso, no versículo 7, mostra a necessidade de ensinar a palavra de Deus com persistência a seus filhos. Nós temos que ensinar a palavra de Deus com persistência aos nossos filhos, diz o Senhor. E isso nos é narrado de Gênesis, Apocalipse. Várias são as passagens e as vezes que Deus dá a entender, ou então mostra especificamente, que é necessário que nós orientemos o filho no caminho correto. Que nós possamos verdadeiramente direcionar o futuro de cada um dos nossos. Assim conforme Ele faz conosco. A partir do momento em que nós nos entregamos para Deus, nós o temos como nosso único Senhor e Salvador, nosso guia, nosso Redentor, nosso caminho, nossa luz. Aí, nesse instante, nós passamos a ser guiados por Ele. E quando nós somos guiados por Ele,
automaticamente é um pai que guia o seu filho. E a mesma tarefa temos nós para com os nossos filhos. Amém? A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz para nós guiarmos o filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie dele. Quando ele crescer, não poderá se desviar dele, perdão. Amém? Então, nós devemos instruir a criança no caminho que a mesma deve andar. E então, para isso acontecer, nós também precisamos ser instruídos por Deus. Porque se nós, primeiramente, não somos instruídos por Deus, como é que nós conseguiremos instruir as crianças? Como é que os nossos filhos farão se não tiverem um exemplo ao seu lado? De que vale o pai ou a mãe que vai para a igreja, rala, ora, jejua e faz tudo, mas na hora de olhar e olhar para o filho e disciplinar o seu filho consoante a Deus mostra, ensina e dirige, não consegue. Por que não consegue? Será que é por falta de discernimento? Por falta de maturidade? Por falta de compreensão da palavra do Pai? Por falta de insistência, de paciência? Ou simplesmente por negligência? Por achar que a salvação é individual até para uma criança? Não significa que só porque as crianças são puras e agradam a Deus e delas é o reino de Deus, não por assim ser, isto não significa que, todavia, as crianças serão crianças para sempre. Olhem para nós. Cada um olha para o seu interior no dia de hoje. Outrora, algum tempo atrás, nós também fomos crianças. E se calhar nós não tivemos a oportunidade que os nossos filhos estão a ter hoje de ter um pai ou uma mãe que verdadeiramente conhecesse a palavra ou seguisse as Sagradas Escrituras e desse um direcionamento aos seus filhos. E hoje nós temos a graça de Deus nos conceder isso dia após dia. Porque cada dia que passa nós nos entregamos cada vez mais ao Senhor e cada vez mais o nosso entendimento é aberto. As coisas ocultas e místicas vão desaparecendo. Por quê? Porque palavra é palavra, meu irmão. Aonde há palavra não há espaço para misticismo. Aonde há palavra não há espaço para ocultismo. Aonde há palavra não há espaço para idolatria e falta de sabedoria. Por quê? Porque Deus instrui. Não somente um homem, não. Deus instrui. Ele nos mostra em todo o tempo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão pelo seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que porventura faz parte de uma trindade que também é Deus. Não existe outro caminho que nós temos que seguir ou podemos seguir para chegar ao Pai. Simplesmente este caminho. E este caminho leva-nos ao caminho da instrução. Ao caminho da instrução. Amém? E então, por várias vezes, a palavra de Deus mostra-nos esse aspecto muito palpável. E nós somos teimosos em aceitar e admitir. Amém? Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 15, a palavra de Deus mostra-nos que as Escrituras Sagradas são para serem ensinadas. Amém? São para serem ensinadas ou então aprendidas enquanto criança. Por quê? Para que quando a criança crescer, ela seja um adulto ou uma pessoa sábia. Além de adulto e pessoa sábia, esta criança também será uma pessoa capaz para orientar os outros. E a sabedoria de Deus leva à salvação.
E a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo na segunda carta para Timóteo. Amém? Então, lembrem-se, primeiramente, Provérbios 22:6, ensinar a criança no caminho que deve andar, para que dele ela não se desvie. A criança não pode se desviar do caminho de Deus. A criança não irá se desviar do caminho de Deus se nós formos insistentes, persistentes e não desistentes. A não ser que aquela criança não teve a ouvir aquela situação de extrema base, ou então que a personalidade desta criança seja uma personalidade muito complicada. Amém? Mas, eu te digo, meu irmão, em tudo dai graças. Ainda assim, em tudo dai graças, porque o Senhor é contigo. O Senhor é conosco. Porque, ainda que a criança seja difícil ou complicada, todavia, Deus dá estratégias para solucionar a situação. E uma das estratégias também é a oração. Além da oração, nós temos o direcionamento desde criança até a sua maturidade. E tem ainda uma outra parte que nos dias de hoje está a ser muito negligenciada porque existem leis contra isso, que é a vara. Bem? A vara, meus irmãos. A vara. Hebreus 12, capítulo 7, versículo 7 diz-nos o seguinte: ora, qual filho não é disciplinado pelo seu pai? Qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? A disciplina, ela baseia-se num conjunto de coisas. Pode se basear na conversa, pode basear-se em instrução, pode basear-se também em acompanhamento, e também pode ainda basear-se na vara. Amém? Tudo é um coquetel, é um conjunto de coisas que ajudam o teu filho no crescimento. E, meu irmão, não é quando ele está com 3, 4, 5, 6, 7, 10 ou 15 anos que você vai colocar isso em andamento. É do berço. Nasceu, canta para o teu filho. Louva para o teu filho. Fez 1 ano, começa a conversar com o teu filho sobre coisas suaves. Fez 2 anos, faz o acompanhamento da criança. E, se necessário, coloca a vara. Coloque a vara desde criança, se necessário. Amém? Coloque. Para quê? Para que haja salvação no futuro. Porque o filho que não é disciplinado por seus pais, o filho que não é guiado com santa palavra, o filho que não é colocado no caminho que deve andar, lá na frente ele perde-se. Ele perde-se de maneira feia. E Deus, Ele não tem prazer nenhum em uma alma perdida. A palavra de Deus mostra-nos que quando uma alma converte-se ao Senhor, existe festa no céu. Existe festa no céu quando Deus, a palavra dele, consegue chegar ao coração de cada um que não cria em Jesus e hoje crê. Há festa no céu. Por quê? Porque a palavra de Deus, aonde há palavra, aonde há mansidão, aonde há compreensão, há paz. Há paz. Aonde há discernimento, aonde há entendimento da palavra de Deus, existe automaticamente a situação, a possibilidade de as pessoas não chocarem. O filho não choca com o pai não choca com o filho. Porque a Bíblia também diz: pais, não ireis os vossos filhos. Não ireis os vossos filhos. Então, é uma situação boa de um lado e boa de outro. Por quê? Tudo baseia-se num equilíbrio. Num equilíbrio. E tem que haver equilíbrio. Se não houver equilíbrio, não há palavra. Se não houver palavra, se não houver salvação, está tudo perdido. Amém? Aleluia!
palavra de Deus mostra-nos que quem se nega a disciplinar o seu filho é porque não o ama. Porque quem o ama castiga e disciplina o seu filho. Provérbios 13 mostra-nos esse contexto. Por quê? Porque aquele que não ama deixa o seu filho andar da maneira que ele bem entender. E não está preocupado com o futuro da criança. E Deus mostra-nos sempre, desde Gênesis, Apocalipse, que o ministério começa em casa. Primeiro nós devemos pegar e orar pelos nossos. E zelar, devemos falar entre os nossos, para que haja ouvido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas, diz o Senhor. Amém? E então, nós devemos colocar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, bem patentes na vida dos nossos filhos. Bem patente no direcionamento dos nossos filhos. Amém? Aleluia. Então, para tal, tem que haver prática. Tem que haver conversa. Tem que haver manutenção. Tem que haver oração. Amém? Aleluia. Aleluia. E para que isso se complemente, muitas das vezes temos crianças hiperativas ou crianças mais rebeldes que não obedecem a nada, aí é necessário o uso da vara. É necessário o uso da vara. E não sou eu quem digo. Não sou eu quem digo. Eu simplesmente confirmo. Mas a palavra nos mostra isso. Amém? Vamos lá abrir o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo número 23. E vejamos o que a palavra do Senhor nos mostra. Provérbios, capítulo 23. 13. E diz o seguinte. Amém? Não evite disciplinar a criança. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Ela não morrerá. Então, é necessário que muitas das vezes haja um posicionamento mais sério, mais duro. Sempre não. A palavra aqui não disse que é sempre. Mas ela diz para castigar a criança com a vara se necessário. Porque muitos de nós, muitos pais, muitas das vezes ficamos com o pé atrás, com o coração partido e simplesmente assim não fazemos. Mas o fruto disso, de não fazer dessa forma, principalmente se for uma criança que não está sujeita a ordens, que não foi habituada desde o início a ordens, é ela pegar e com o tempo ela se desviar do caminho que deve andar. Por isso é que é necessário que haja um pulso firme em alguns aspectos, principalmente no início do entendimento da criança, a partir dos seus 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos, já começa a direcionar para a criança ser uma criança obediente, para ela formar o seu caráter consoante a forma que o pai educa e a palavra do Senhor, para que verdadeiramente não haja necessidade de mais severidade futuramente. Amém? Continuando no versículo 14. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Quando ele fala aqui que é livrará da sepultura, ele narra exatamente morte espiritual. E além da morte espiritual, mais para frente, se ela tiver em caminhos de roubo, caminhos de drogas e por aí fora, todos esses caminhos que não são do Senhor são do inimigo. Então, levarão a criança no futuro à sua sepultura. E Deus não se agrada disso, Deus não quer isso. E tais contas serão cobradas de nós, porque os filhos são nos dados por Deus.
Deus entrega-nos os filhos para nós guiarmos cada um deles no caminho que deve andar. Então, é uma responsabilidade em relação a isso. Amém? Seguindo, por ainda, conseguimos completar essa situação no versículo 15, quando ele diz que a vara e a repreensão dão sabedoria. Dão sabedoria. Aquilo que eu acabei de dizer há pouco. A vara e a repreensão dão sabedoria. Mas, Provérbio 29:15. Mas a criança entregue a si mesma, ao seu próprio entendimento, às suas próprias vontades, à sua própria rebeldia, envergonha a sua mãe. A criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então, para evitar tais situações, Deus nos dá a direção de que, quando necessário, castigue. Castigue para que ela entre no caminho. E se nós começarmos a fazer isso o mais pequeno possível, de direcionamento e conversa, acompanhamento, tudo isso, mas a probabilidade de termos que usar metodologias pesadas mais à frente é diminuta. É diminuta. Por quê? Porque a criança vai entender que, já desde antemão, que todas estas coisas que não agradam a Deus são erradas. São erradas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E então, para nós encerrarmos esta palavra, que é uma palavra de educação, é uma revelação que Deus nos dá para que nós consigamos gerir os nossos filhos, a nossa família, os nossos sobrinhos, e algo que nós devemos repassar para o nosso próximo, porque educação é algo que não se compra. Educação é algo que vem do berço, como se diz na gíria. Amém? E se a educação vem do berço, o seu pai e sua mãe também devem estar educados. E devem ser educados. E o ser educados não significa simplesmente ser educada. No contexto da palavra, a educação tem que ser apoiada nas Sagradas Escrituras, na lei divina, para que a criança não se desvie do caminho de Deus e para que o seu caminho não termine em sepultura. Amém? Lembrem-se desses detalhes. Lembrem-se destes detalhes. Porque nós precisamos crescer. Então, se nós, primeiramente como pais, não conseguimos dar ou passar para os nossos filhos uma educação reta da palavra e cristã, automaticamente, quando eles crescerem, serão pessoas inconstantes. Serão pessoas agressivas muitas das vezes, ilusionistas outras vezes. Serão pessoas que terão muita, como é que se diz? Que serão pessoas que estarão limitadas em pensamento, limitadas a dar também, porque vão estar habituadas simplesmente a receber e vão achar que isto é normal. E nada disto é normal pela palavra do Senhor. Amém? Então, finalizo a dizer que Efésios, no capítulo 4, versículo 14. Vamos abrir. Este eu vou esperar que vocês possam abrir. Efésios, capítulo 4, versículo 14. Nós temos que ser pessoas firmes. E para nós sermos pessoas firmes e convictas na fé mediante Jesus Cristo, nós temos que sair assim do nosso berço. E temos que ver. E ainda nós, que é o meu exemplo, ou exemplo de muitas outras pessoas, que podem pegar e simplesmente engajar-se na palavra mais para frente, quando há uma revelação divina em relação à palavra, nós devemos agarrar. Devemos interiorizar aquilo e permitir que Deus faça morada, dê discernimento e nos guie em cada passo. E até para esta situação da educação, Deus irá guiar e dar o devido direcionamento.
Amém? Porque Ele é conosco. Deus é por nós e conosco. Então Deus abraça todo o seu filho. Por quê? Porque o primeiro a educar é Ele. E os primeiros a aprender devemos ser nós. Para em seguida nós passarmos também para os nossos filhos que vêm a seguir. Amém? Se nós formos educados e aceitarmos aprender a palavra do Senhor, na hora da passagem de pastas também o nosso filho o fará. E se assim o fizer, também fará para os nossos netos, os netos para os bisnetos. E isso é a bênção hereditária. Esta é a bênção hereditária, o conhecimento dado pelo Senhor, passado de geração em geração. E aí não há espaço para maldição hereditária, nem mentira hereditária. Aí só haverá espaço para a bênção e discernimento hereditário. Amém? Aleluia. Vamos lá. Efésios 4, versículo 14. Diz a palavra do Senhor. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Amém? Para entender isso, vamos voltar para o 13. Para não fugir do contexto. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento, com astúcia enganam fraudulosamente. Está a falar de quê? De falsos profetas, falsos líderes, falsas igrejas, falsos testemunhos. Hoje existem até supostos profetas que postam fotos a falar que o paraíso é assim. Aonde é que já se viu alguém narrar como é o paraíso com fotos? Colocando frutas e outras coisas? Quem acreditam mesmo que esta pessoa que pegou e postou tal foto, conforme tem rodado nas redes sociais, sobre o paraíso, é uma pessoa séria? É um líder a ser seguido? Será que aquilo é o paraíso ou o paraíso? Aquilo com certeza é o para isso e não o paraíso de Deus. Amém? Porque chegaremos ao paraíso sim. Ou o paraíso virá a nós se nós estivermos centrados e firmados na palavra de Deus. Porque Deus, Ele dá discernimento para o seu Filho amado. Por isso é que voltamos àquela palavra antiga. Existem filhos e filhos. Ou melhor, existem criaturas, filhos e filhos. E quando nós somos verdadeiramente filhos de Deus, nós também temos que instruir os nossos filhos a seguirem o caminho do Senhor. Amém? E aí, quando crescerem, assim como nós hoje, não serão enganados ou levados por todo o vento de doutrina, conforme diz aqui a palavra, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, como esse que tem postado sobre o paraíso. Se ele soubesse, mas Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Então, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo. Cristo é a cabeça. Cristo é o guia. Cristo é o Pai. Cristo é o Filho. Amém? O direcionamento, a verdade e a luz é Cristo, meu irmão. 16. De todo qual todo o corpo bem seja ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que o apóstolo Paulo quis dizer? Quando eu venho já afirmado no Senhor, automaticamente o meu irmão que está a pregar a sua palavra em casa, ensinando o filho também no caminho que deve andar, todos nós que assim o fazemos, fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. E deste corpo ninguém pode nos tirar, ninguém pode nos enganar, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? A palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos,
Glória a Deus por essa palavra, e eu volto a mencionar e até vou ler agora para dizer palavra por palavra o capítulo 22 de Provérbios, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Fica a dica, em nome de Jesus. Ensina a sua criança. E deste caminho ela não se desviará, em nome de Jesus. E ainda que ela pegue e tenha algum impasse, conforme acontece, eu já vi acontecer em muitos jovens, eles voltam para o caminho do Senhor. Por quê? Porque a sua essência não está lá fora, não está no mundo, mas está em Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvemos então o Senhor para o momento de opiniões da palavra do Senhor, momento de pergunta e adoração. Amém? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queremos derramar o nosso amor a Ti. Tudo que nós temos, só Você é digno de receber. Tudo que nós somos, entregamos a Ti, Senhor.
Temos aqui um comentário. Lembrando que o livre-arbítrio não sai de dentro do ser humano. Amém? Apenas a palavra diz que se a semente plantada lá ficar, ela ficará guardada. Quando crescer, há uma possibilidade grande de ela amar a Deus de todo o coração e não se desviar do caminho ensinado. Amém? Mateus 28 diz-nos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora olhem, fazer discípulos, temos que começar a fazer discípulos por dentro. Por quê? Porque quando nós encaixamos a palavra de Deus, ela não vai para fora primeiramente. Quando nós começamos a ler e a meditar, ela vem para dentro. Tanto as escrituras saltam para dentro de nós, como a palavra de Deus nos é dada por revelação, de cima para baixo, dos céus para nós. Então entendam que tudo começa para dentro. Amém? Toda a palavra de Deus, ela entra primeiramente em nós e depois nós temos que ir e fazer discípulos. Ou seja, depois a palavra sai. Então, os nossos filhos estão dentro da nossa casa. Automaticamente, a palavra que entra em casa, entra para todo mundo. E depois, ela sai para o seu próximo. Amém? Entendam nesse conceito, é que a palavra entra para nós da mesma forma que ela tem que entrar para os nossos. E depois, os nossos próprios filhos serão os primeiros a fazer discípulos por onde andarem. Amém? E a palavra de Deus diz mais: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, todo o ensinamento que nós temos recebido, nós temos que ensinar aos nossos filhos para eles guardarem, para serem prósperos no caminho que devem andar. E Deus fala que está conosco todos os dias, então também estará com eles até a consumação dos séculos. Amém, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, quebremos o vaso. Entreguemos tudo nas mãos de Deus. Se o filho está rebelde, ora, entrega nas mãos de Deus. Se necessário, use a vara. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Existem pessoas que têm dificuldade de entender o que é a vara. Será que a vara significa castigar a criança, bater? Sim, a vara, no contexto dado bíblico, ela tem duas vertentes. Ela é usada simplesmente pelo castigo e sim também pela própria vara de bater. Tanto é que nós temos Bíblias que narram as duas versões. Ou seja, em algum momento da palavra que está no grego, está escrito castigar, e na continuação da palavra está escrito vara, independentemente do castigo. Ou seja, então, estando as duas palavras ali colocadas, nós entendemos que uma parte é o castigar, de pegar e olha, ficas 2 semanas sem tablet, vais pegar e vais ficar X tempo sem o rebuçado e por aí fora. E existe também o momento em que é necessário colocar uma ação física, que é a vara, para um momento pontual. Amém? Para um momento pontual de alguma situação. Então, quando se diz a vara, ela vai para esse aspecto sim também. Mas não é espancar. Não é bater uma criança como se estivesse a lutar com um adulto. Não. Dá uma palmada, dá uma chinelada. Se necessário. Pega e dirige. É uma vara isso. Mas não é para maltratar. Entendam? Então, se você não tem capacidade de pegar e controlar a situação, não faça. Chame o pai da criança ou chame a mãe da criança, chame o seu parceiro para pegar e o fazer. Porque em um lar tem que haver sempre um equilíbrio. Um equilíbrio. Amém? Aleluia. Se respondi à pergunta da irmã, deixe o seu amém. Caso contrário, voltaremos a falar. Em nome de Jesus. Amém. Pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Se estivermos no caminho que devo andar, Receba aqui, Senhor. recebe, Senhor, O meu perfume, minhas lágrimas.
Agora, castigar às vezes é necessário, isso não quer dizer que amamos menos, pelo contrário. E a palavra diz que castigue você mesmo e assim o livrará da sepultura. Então significa que quando você castiga o teu filho por um motivo que seja de construção, automaticamente isso significa que você o ama. Agora, quando você deixa de castigar e faz olhos grossos, você não o ama, porque você não pensa no seu futuro. E aqui, relacionado com o que a irmã disse, que certas atitudes são erradas e quando necessário usa algumas palmadas que não tira pedaço. Exatamente, palmadas não tira pedaço. E a palavra de Deus no livro de Provérbios 23, versículo 13 diz o seguinte: se você castigar com a vara, ele não morrerá. A criança não morrerá pelo castigo com a vara. Então é necessário muitas das vezes chegarmos até o extremo da vara. Mas se nós conseguirmos controlar com conversa e direcionamento, amém, glória a Deus. Mas se não der, é necessário. Porque depois fica aquele clássico. A mãe pega e diz: o meu filho na escola, a professora não pode ralhar, a professora não pode fazer isso, isso e isso. Mas quando chega em casa, a mãe pega e acaba por compactuar com o mau comportamento do filho. Ou o pai acaba por compactuar com o mau comportamento do filho. E prova disso, muitos estão a passar por isso agora, estão a ver o próprio veneno durante esse período de pandemia. Que os filhos estão em casa, estão com os pais e não aceitam certas regras. E agora eu pergunto, e então, se fosse com a professora, como seria? Amém? Então é necessário sim que haja limites e haja regras, e nós temos que ter bom senso para aceitarmos certas situações e aprendermos a gerir todas elas. Amém? Aleluia! Continuaremos a louvar então o Senhor, e no fim do louvor encerraremos o nosso devocional se não tivermos questões. Aleluia! Realmente, diga sempre para honrar o pai e a mãe. Mas não esqueça que no mesmo livro de Efésios 6, um versículo em seguida diz o seguinte: pais, não ireis os vossos filhos, ou então não irritem os vossos filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselhos do Senhor. Amém? Porque é muito bom falar sempre para o filho honrar pai e mãe, mas muitas das vezes o próprio pai ira ou irrita os filhos. E isso aconteceu com todos nós, então esperamos que não aconteça com os nossos filhos. Amém? Aleluia! Esses pais agora com Covid-19 estão com os seus filhos. Estão bem? Isto é uma pergunta que deve ser levada em consideração, meu irmão.
minha adoração a ti. Não importa o que vão dizer de mim. A dificuldade nos ajuda a aprender realmente. Que foi muito perdoado, muito amo. O castigo nos ensina. Só eu sei que fizeste por mim. Só eu sei. Exemplo clássico que o irmão mencionou aqui. Realmente, a dificuldade nos faz aprender, o castigo nos ensina. Muitas das vezes, para aprenderem, tiveram que ser castigados em alguns momentos da sua jornada. E um exemplo clássico, realmente, irmão Hélio, Coach Shine, os judeus são um exemplo clássico. Os judeus são um exemplo clássico de povo que teve que ser castigado, aprender e voltava a errar, mas mesmo assim ama a Deus. Amém? Aleluia. Eu quebraria o vaso outra vez. E outra vez. E outra vez. E outra vez. De novo, de novo, de novo. O teu Só eu sei, só eu sei, só eu sei. Quem muito é perdoado, eu amo a eu quero, eu faço. Aos pés do meu, quebra o seu vaso, eu quero o meu vaso, aos teus pés do meu amado. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Pai, porque tu dás o direcionamento, tu trazes a paz, a mansidão e o devido discernimento e disciplina, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Vamos então, chegamos ao fim do nosso devocional. Acho que o tema foi proveitoso. Deus falou com muita gente aqui hoje. Amém? Aleluia. Vamos finalizar então o nosso devocional com oração para que o fim do nosso dia ou da nossa noite nos vá bem e o Senhor seja sempre conosco. Amém? Aleluia. Oremos então, irmãos. Pai, te damos graça a Deus, em nome de Jesus, por mais um momento que permitiste que nós estivéssemos juntos pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua ordem, disciplina e discernimento, ó Pai. Deus, traz-nos cada vez mais revelação da Tua palavra, ensina-nos a cada dia e deixa, Pai, faz com que nós possamos entender a Tua palavra e as Tuas situações, ó Pai. Capacita-nos, Pai, dá-nos um temperamento manso, dá-nos também sabedoria e discernimento no quesito de castigo e vara, ó Pai, para que nós saibamos dosear a situação com os nossos filhos e que nós consigamos educar os filhos no caminho que devem andar, conforme a Tua palavra nos instrui, ó Pai. Se nós somos instruídos por Ti, sendo Tu nosso Pai, também devemos instruir os nossos filhos, nós entendemos. Então, Pai, te pedimos, Deus, que Tu nos capacites e ajudes diariamente nessa tarefa, ó Pai. Porque estes filhos, antes de serem nossos, também são Teus, ó Pai. Tu trouxestes ao mundo, deste-nos como presentes e herança, para que nós pudéssemos glorificar o Teu nome e pudéssemos criá-los no Teu caminho, ó Pai. Então, Deus, dá-nos capacidade, ó Pai. Dá-nos a devida capacidade, Pai. Assim o pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Deus, cuida também dos enfermos, de todos aqueles que estão em recuperação. Pai, cuida daqueles que estão mal no leito da sua cama com esta pandemia ou outro tipo de enfermidade, Pai. Que Tu sejas com cada um em nome de Jesus, ó Pai. E que Tu tragas a verdadeira cura na alma, no físico e no espírito, ó Pai.
em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Vamos então encerrar a nosso devocional no dia de hoje. Agradeço pela presença de todos. Espero que tenham bebido um pouco da palavra do Senhor. E amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui de volta, às 19 horas, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, nosso Pai, o amor e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Fiquem em paz, Deus seja com todos conosco e que verdadeiramente consigamos educar os nossos filhos no caminho que devem andar. Lembrem-se, é para dentro, tudo parte de dentro. A educação vai partir de dentro de casa. A palavra de Deus, instruir o filho no caminho que deve andar, também vai depender da instrução que recebermos do Senhor. O quanto nós nos dedicarmos no Senhor e o quanto Ele nos entregar. Amém? Aleluia. Deus seja conosco. Amanhã espero por vocês todos, em nome de Jesus. Amém.